Esqueça o que você pensa que sabe sobre a origem do mal. A narrativa da criação, conforme aceita pela maioria das religiões, possui um buraco negro de séculos. Uma história de rebelião celestial que foi meticulosamente apagada dos textos canônicos. Não se trata apenas de um anjo que caiu, mas de uma legião inteira que desceu à Terra, rompendo o plano divino e corrompendo a humanidade em sua gênese. Esta verdade, silenciada por milênios, sobrevive em um texto lendário, considerado herético e proibido, o Livro de Enoque. Ele detalha a crônica dos vigilantes, anjos que não vieram para guiar, mas para saciar desejos carnais, ensinando à humanidade os segredos mais destrutivos, a forja de armas, a feitiçaria e a astrologia. O resultado foi o nascimento de uma raça de gigantes e um caos tão absoluto que forçou o juízo final através das águas. O que a Bíblia esconde é muito mais violento e complexo do que imaginamos. Estamos prestes a decifrar a totalidade desse manuscrito proibido, revelando como o conhecimento celestial se tornou a arma mais poderosa para a destruição humana. A rebelião não terminou, ela apenas começou a ser revelada. O Gênesis nos deu a semente, mas escondeu a árvore inteira. A história da serpente é apenas um prefácio. O verdadeiro cataclismo não ocorreu no Jardim do Éden, mas quando uma legião de seres celestiais decidiu quebrar o juramento e invadir a esfera terrestre. Esta é a crônica dos vigilantes, os anjos que transformaram a Terra em um campo de testes para o caos. Quem eram os vigilantes? Não eram demônios caídos na acepção tradicional, mas sim anjos de alta patente, designados para monitorar a humanidade. O livro de Enoque os descreve como 200 seres que desceram ao Monte Hermon, um local que, segundo o texto, se tornou o marco zero da corrupção. Sua função era a observação, mas sua ambição se tornou a posse. Eles viram a beleza das filhas dos homens e fizeram um pacto solene. Desceriam juntos, e se falhassem, o pecado de um seria o pecado de todos. A primeira e mais chocante transgressão foi a união proibida. Os vigilantes cobiçaram e tomaram as filhas dos homens como esposas. Este não era apenas um ato de luxúria, era uma mistura de esferas, uma quebra da ordem cósmica que separava o divino do mortal. O resultado dessa união foi a criação dos Nefilins, os gigantes. Estes não eram meros humanos de grande estatura, eram seres de força descomunal, cuja existência era uma aberração biológica e espiritual. Sua fome e violência eram insaciáveis, eles consumiam todos os recursos da terra, e quando a comida se esgotou, a crônica proibida relata que os Nefilins começaram a devorar a própria humanidade. A terra se tornou um palco de horror canibalístico e tirania. Mas a corrupção foi além da carne. Os vigilantes trouxeram o conhecimento proibido, ensinamentos que deveriam permanecer selados na esfera celestial. Azazel, um dos líderes da legião, ensinou à humanidade a metalurgia, a arte de forjar espadas, escudos e armaduras. Ele transformou o homem, que era pastor e agricultor, em guerreiro, introduzindo a guerra organizada e a matança em escala industrial. Outros anjos ensinaram a feitiçaria, a astrologia e a adoração de estrelas, desviando a fé para a idolatria e a magia negra. Até mesmo a sedução foi codificada, a arte de usar cosméticos e adornos para manipular e corromper, deturpando a beleza natural em um instrumento de vaidade e pecado. A terra não estava apenas pecando, ela estava completamente infectada por segredos celestiais usados para a destruição. O caos era total, a violência era a lei, e o clamor da humanidade oprimida subiu até o céu. O plano divino para a criação foi desfeito em poucas gerações, forçando uma intervenção radical. A rebelião dos vigilantes não foi um simples erro moral, mas uma tentativa de reengenharia da criação, onde o conhecimento se tornou a arma mais poderosa para a autodestruição humana. É por isso que o juízo final através das águas não foi apenas uma punição, mas uma esterilização cósmica necessária para salvar o que restava da pureza original. O dilúvio foi a resposta direta à proliferação desse conhecimento proibido e à existência dos nefilins. O clamor da terra subiu, não apenas como um lamento humano, mas como o grito da própria criação, gemendo sob o peso da corrupção e da violência desenfreada. A intervenção divina não foi lenta, foi uma resposta militar e judicial de escala cósmica. O livro de Enoque detalha que 4 arcanjos de elite,
Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel foram comissionados diretamente para executar o juízo e restaurar a ordem quebrada pelos vigilantes. O castigo para os anjos rebeldes foi diferenciado, refletindo a gravidade de suas transgressões. Azazel, o líder que ensinou a arte da guerra, a metalurgia e a sedução, foi o primeiro a ser julgado. Ele não foi simplesmente expulso, foi amarrado, de pés e mãos, e lançado em um deserto chamado Dudael. O texto apócrifo descreve que ele foi coberto por rochas ásperas e escuridão, aguardando o grande e terrível dia do juízo final, onde seria lançado ao fogo eterno. Sua punição era simbólica. O mestre da guerra e da vaidade seria confinado na solidão e na miséria absoluta. O líder principal da legião, Semiasa, junto com seus 200 seguidores, recebeu um destino igualmente terrível. Eles foram presos sobre a terra, em prisões abissais, seladas por correntes eternas. A escuridão perpétua sob a fundação das montanhas tornou-se seu calabouço, um local de tormento e reflexão forçada sobre a quebra do juramento feito no Monte Hermon. Esta não era uma prisão temporária, mas uma contenção cósmica projetada para durar até a consumação dos séculos. Mas o juízo mais complexo recaiu sobre a prole da rebelião, os Nefilins. Quando o dilúvio varreu a terra, os corpos físicos desses gigantes, nascidos da união proibida entre o celestial e o terrestre, foram destruídos. Contudo, a alma desses seres, por serem de origem mista, não podia simplesmente morrer ou retornar ao pó. O livro de Enoque revela um detalhe perturbador. Os espíritos dos Nefilins se tornaram os espíritos malignos que vagam pela terra após o dilúvio. Esta é a origem, segundo o texto milenar, da possessão, da tentação e da influência demoníaca que atormenta a humanidade até hoje. A rebelião celestial, embora contida em seus líderes, deixou um rastro de entidades espirituais que continuam a semear o caos. A história dos vigilantes, portanto, não é apenas um relato de um evento passado. É uma profecia contínua sobre a origem do mal espiritual na Terra e a luta incessante pela pureza. O profeta Matias ou Enoque registrou que o juízo final não seria apenas a punição dos anjos, mas a restauração completa da ordem cósmica. A vinda de um Messias celestial é o ponto de inflexão, a garantia de que o conhecimento proibido e o caos gerado pelos vigilantes serão finalmente erradicados. A rebelião foi contida nas profundezas abissais, mas suas sementes de maldade continuam ativas no plano espiritual, aguardando o cumprimento da promessa final de que a terra será purificada e os céus serão refeitos. O que a Bíblia canônica silenciou é que a guerra contra o mal começou muito antes de Adão e Eva, e que o campo de batalha principal é o próprio planeta Terra, infestado pelos fantasmas de uma raça de gigantes caídos. A contenção dos vigilantes nas profundezas abissais marcou o fim da primeira era de domínio angélico, mas não a extinção completa de sua influência. O legado mais perigoso da rebelião, conforme detalhado no manuscrito de Enoque, reside na natureza persistente dos espíritos malignos, os fantasmas dos Nefilins. Estes não são meros demônios, são a manifestação residual de uma genética corrompida, entidades que buscam incessantemente replicar o caos e a violência que definiram a Terra pré-diluviana. Eles são a prova viva de que o conhecimento proibido, a feitiçaria, a astrologia, a arte da guerra, continua a ser disseminado e utilizado, mantendo a humanidade sob um cerco espiritual constante. A supressão desta narrativa na história canônica não foi acidental. Revelar a extensão da corrupção angélica e a origem dos espíritos malignos como sendo a prole dos vigilantes redefine a própria fundação do pecado humano. Não se trata apenas de uma falha moral inerente à humanidade, mas de uma infestação cósmica orquestrada por seres de poder superior. O silêncio da Bíblia sobre Enoque e os vigilantes protegiu uma visão teológica mais simples e controlável, onde a responsabilidade pelo mal recai quase exclusivamente sobre a escolha humana, e não sobre uma guerra celestial que desceu à Terra. O fragmento proibido, no entanto, não termina no desespero. Ele é, fundamentalmente, um documento de juízo e promessa. A visão profética de Matias/Enoque culmina na descrição da restauração final. O Messias celestial, cuja vinda é profetizada, não virá apenas para redimir a humanidade, mas para concluir o juízo iniciado pelos arcanjos. Este será o momento em que Azazel será finalmente arrancado de sua prisão no deserto e lançado ao fogo eterno, e Semiasa e seus seguidores serão libertados de suas correntes abissais apenas para enfrentar a condenação definitiva. A purificação final, segundo o texto, será total. Não apenas a terra será limpa da violência e da maldade humana,
mas o próprio plano espiritual será reordenado. Os espíritos errantes dos Nefilim serão silenciados para sempre, e o conhecimento proibido será selado novamente nas esferas celestiais. A história da queda dos anjos rebeldes, portanto, é a crônica completa da origem do mal e o mapa detalhado de seu fim inevitável. É a garantia de que a ordem cósmica, uma vez quebrada pela ambição de 200 anjos no Monte Hermon, será restaurada por um juízo que não deixará pontas soltas. O manuscrito não é apenas um relato de um passado distante, é o aviso apocalíptico de que a guerra espiritual que começou antes do dilúvio está ativa e aguarda o toque final da trombeta para sua resolução completa. A verdade que a Bíblia esconde é que a batalha final não será apenas pela alma humana, mas pela total e absoluta erradicação da semente da rebelião angélica. Para desvendar mais segredos dos anjos caídos, curta e se inscreva no canal.